Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, né? Estamos aqui para dar início a mais uma aula do curso de Teologia. A terceira aula falando sobre teologia própria, né? Ou teontologia, que é um estudo sobre Deus. Os irmãos vão entrando para a gente aqui continuar com o nosso estudo. Os irmãos já estão entrando aí. Paz do Senhor, irmã Edna, irmã Adriana. Deus abençoe cada um de vocês. Está sempre aí comigo, né, nas lives, acompanhando aqui o estudo bíblico. Creio que vocês estão sendo enriquecidos, né, com o conhecimento da palavra. Antes que os irmãos estão entrando, eu queria aqui indicar para vocês alguns livros para vocês lerem em casa, adquirir, comprar, que é de muita valia para aumentar ainda mais o conhecimento de vocês. Quem aqui gosta de evangelismo? Digita aí eu. Eu tenho um livro aqui para evangelismo. Quem gosta de evangelizar, saber o que é evangelismo, como evangelizar, a quem evangelizar, o que eu posso enfrentar durante o evangelismo. Então eu tenho aqui um livro que vai falar muito sobre isso. E é esse livro aqui, ó. Manual de Evangelismo, de Valdir Bícego. Então, os irmãos podem ver aí. Um livro muito bom. Eu ainda não li ele, mas só de olhar o conteúdo eu gostei muito. Depois, os irmãos quiserem, eu posso mandar até lá no grupo. Mandar foto para os irmãos comprar, adquirir, que é muito bom. E o segundo livro fala sobre a grande tribulação. Quem gosta sobre esse assunto, a grande tribulação? Digita aí para eu ver. Sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o anticristo. Então eu tenho aqui um livro que vai falar muito sobre esse assunto. Quem gosta de aprender mais, né, sobre os fins dos tempos, né, arrebatamento da igreja, o que vai acontecer, como é que vai ser, quem vai ser arrebatado, quem não vai. Eu tenho aqui um livro muito bom sobre a grande tribulação. O autor é Saulo Soares da Silva. A grande tribulação, o palco do anticristo. Então é um livro muito bom. Esse aqui eu já li ele e aprendi muito. Porque quando você adquire um livro que começa a ler, você aprende muito. Por quê? Porque você economiza muito tempo. Um exemplo, quando a gente vai fazer um curso, vamos dizer que cada aula dura em média de 1h30 ou 2 horas. Você pega um livro desse, você em meia hora você lê tanta coisa, ou seja, você adianta o seu conhecimento. Então é bom a gente ler livros. A irmã Débora também já entrou. Pai do Senhor, irmã Débora. Quem aqui está aprendendo durante essas aulas? Teve a primeira aula, a segunda. Quem aqui aprendeu alguma coisa? Quem está gostando? Quem aqui tem alguma dúvida? Pode falar aí. Hoje a gente vai aprender aqui bastante, né, sobre a teontologia, né, também chamada de teologia própria. A gente vai aprender o que é isso, por que esse nome. E o que é teologia própria ou teontologia? Aqui na introdução diz assim, na apostila: é a matéria que estuda as coisas acerca de Deus como um todo. Para alguns teólogos, esta matéria destina-se ao Deus Pai. É também chamada de teontologia. Teo significa Deus, onto significa ser, e logia significa estudo ou tratado. Então, teontologia é isso. Significa teo, que significa Deus, onto significa ser, e logia significa estudo. Juntando essas três palavrinhas significa teontologia, ou seja, um estudo acerca de Deus, né? Ou do ser Deus. Então essa matéria é uma matéria que ela se aprofunda apenas estudar sobre Deus, ou seja, o Deus Pai. Então aprender aqui muito hoje sobre essa matéria. Creio que muitos acham que sabem de tudo, né? Conhecem tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Mas a gente vai aprender coisas aqui hoje que eu creio que vocês ainda não ouviram, nunca aprenderam, nunca ouviram falar.
mas vamos aprender aqui hoje, nesta noite. Então, irmão, preste atenção, pega aí seu papel, sua caneta, anote tudo, não perca nada, para que venha aprender e colocar em prática, né? Para quando alguém perguntar, ou até mesmo vocês querem ensinar alguém e já ter ali um bom conhecimento para poder passar para alguém. Vamos mais adiante. Só para recapitular, os irmãos entenderam o que é teontologia. Quem aprendeu, bota aí, eu aprendi. Teontologia também pode ser chamada de teologia própria, né? Que é um estudo apenas sobre Deus, Deus Pai. Então, quem aprendeu o que é teontologia? Teo significa Deus, onto significa ser, e logia significa estudo. Ou seja, um estudo acerca de Deus, né? Ou do ser Deus. Vamos mais adiante. A eternidade de Deus. Deus, diferente dos demais seres criados, é criador. E enquanto criador, ele não pode ser criatura. E se não pode ser criatura, logo não pode ser criado. Ou seja, Deus, irmão, Deus ele é eterno. Deus é o criador. Deus ele é incriado. E o que é isso? Ninguém criou Deus. Deus não foi criado, mas ele sempre existiu. Antes, hoje e eternamente. Aí como é que alguém pode explicar a eternidade de Deus? Porque na ciência, nada é feito por acaso. Tem que ter uma origem, tem que ter uma ocasião. É como se fosse que nada, irmão, pode surgir do nada. Tem que ter uma origem, tem que ter o Criador. Então, se o mundo foi criado, os céus foi criado, os seres humanos foi criado, quem foi que criou tudo isso? A gente chega na resposta que foi Deus. Aí quando faz a pergunta, então quem foi que criou, ou fez, ou formou esse Deus? Então isso é uma coisa que nem a ciência consegue explicar, porque Deus é eterno para trás e para frente. Vamos mais adiante. Deus é um ser incriado, como eu já falei. Ou seja, que não foi criado, sem início e sem fim. Em outros termos, ele sempre existiu e sempre existirá. Eu creio que até na nossa mente, né, hoje em dia, a gente fica se questionando quem foi que criou Deus, ou como Deus surgiu. Se nada surge do nada, como foi que Deus surgiu? Como foi que Deus começou a criar as coisas? Como foi que tudo aconteceu? Então, irmão, é igual na outra live que eu falei sobre um texto bíblico, Deuteronômio 29 e 29, se eu não me engano, que fala que as coisas que estão reveladas é para o homem, mas as que não estão reveladas fica apenas com Deus, porque não quis revelar. Então o ser humano não deve estar quebrando cabeça, querendo descobrir algo que não está revelado. Aí fica, não, eu acho, eu penso, não, eu acho que é assim, eu penso que é assim, e nunca vai chegar a uma conclusão. Mas quando Deus revela algo que está na Bíblia, então a gente pode falar sem medo de errar, porque está revelado. Então não existe esse negócio de eu acho, eu penso, não, eu sei. Por quê? Porque já está revelado. Então a gente tem que aceitar e ficar com o que Deus nos revelou através da sua palavra. A irmã Ninha, né, entrou agora. Então só aqui recapitulando, que essa matéria que nós estamos estudando é teontologia, né, ou teologia própria. Que teontologia é um estudo acerca de Deus, né? Teo significa Deus, onton significa ser, e logia significa estudo. Então, juntando, significa um estudo acerca de Deus. Até aqui tudo bem? Posso prosseguir? Eu queria que você anotasse aí 2 textos para ler depois. Salmos 90 e o versículo 2. E também o Salmos 93 e o versículo 2. Eu vou ler para vocês apenas os Salmos 90 e o versículo 2, para vocês entenderem a eternidade de Deus. Tem vários versículos. Eu só citei aqui esses 2 para a gente ganharmos tempo. Salmos 90 e o verso 2. Olha o que diz. Antes que os montes nascessem,
ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tá vendo aí? Uma prova de que Deus, ele é eterno. Deus não foi criado por ninguém. Então Deus é um ser incriado. Ou seja, ele nunca nasceu, nunca foi criado por ninguém, mas ele sempre existiu antes, hoje e sempre existirá eternamente. Vamos mais adiante. Lá no livro de Daniel também tem uma passagem do rei Nabucodonosor, quando ele foi humilhado ali. Ele começa ali a relatar, falar um pouco sobre esse Deus, o Deus de Israel. Ele afirma que o reino de Deus é sempre eterno. Este termo é a junção de dois outros, a saber, sempre mais eterno. E juntando se torna sempre eterno. Ou seja, se o rei Nabucodonosor, que era um rei ímpio, não era crente, não conhecia a Deus, mas quando Deus mostrou ali o poder dele, que humilhou ali o rei Nabucodonosor, então ele reconheceu que Deus era poderoso, que Deus existia, que Deus está acima de todo o reino humano. Então ele reconheceu que o reino de Deus é um reino sempre eterno, que não terá fim. É por isso que a ciência quebra a cabeça para descobrir como é que pode alguém que nunca foi criado. Isso é uma coisa que a gente nunca vai descobrir, só quando chegar no céu. Vamos mais adiante. A expressão divina, eu sou, lá em Êxodo 13:14, tem um peso e significado filosófico, teológico e espiritual imensurável. Quando você vê aquela passagem, né, que Deus manda Moisés falar a Faraó. Olha, quando chegar lá, Moisés, você vai dizer assim: o eu sou me enviou a vós. Ou seja, essa palavra eu sou, irmão, tem um peso muito grande. Porque alguém pode ser agora, mas amanhã pode morrer. Ou alguém nunca nasceu e quando nasce está sendo agora, mas depois vai deixar de ser. Mas quando Deus fala assim, eu sou, essa palavra tem um peso, significado de dizer assim, eu sempre fui, eu sou e eu sempre serei. Qual é o ser humano que pode dizer um negócio desse? Dizer eu sou, se referindo a eternamente. Era no passado, é hoje e é eternamente. Então essa palavra tem um peso muito grande, irmão. Eu sou. Ele sempre foi, ele é e sempre será um Deus eterno. Mais dois textos, vamos anotar aí. A irmã Regiane, né? Que a irmãninha está dizendo que a Adriana está assistindo junto comigo. Amém. Pai do Senhor, irmã Regiane e irmã Adriana. Então vamos anotar aí mais dois textos. Isaías 43:13 e João 8:58. Eu queria aqui ler com vocês esses textos, para os irmãos entenderem. Isaías 43:13. Olha o que diz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então olha que palavra forte. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então quem é que pode dizer isso, se não for Deus? Então aqui mostra, meus irmãos, o poder de Deus, que ele sempre existiu. Mesmo antes que houvesse dia, ele já existia. E o outro texto, né, que é de João 8:58. Aqui agora já é Jesus falando. Veja bem. João 8:58. O próprio Jesus falando também que ele é. Diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então olha que palavra maravilhosa, que texto maravilhoso. Que antes que Abraão existisse, ele já era. Então aqui é o próprio Cristo, Jesus, que está falando. Porque ele já existia mesmo antes de Abraão. Aí como é que pode? Se Jesus nasceu, né? Quando ele veio aqui para a terra, né? Que ele foi nascido ali através de Maria. Então na sua forma física, forma humana, ele nasceu como um homem. Aí como é que alguém pode dizer assim, oxê? Como é que um homem desse pode dizer que antes que Abraão existisse, ele já era? Se ele só veio nascer agora há pouco.
Mas aqui está tratando, irmão, da sua divindade. Ele, como Deus, ele sempre existiu. Mas como homem, ele teve que nascer, teve que viver assim como a gente vive, teve que padecer, teve que enfrentar a morte. Mas o certo dia ele ressuscitou e foi ao céu. E um dia ele vai voltar novamente para vir buscar a sua igreja. Amém? Vamos mais adiante. Outra coisa também importante é que na cultura judaica antiga era inadmissível alguém usar essa expressão, a não ser o Criador. Por isso que em João pegaram em pedras para matar Jesus. Por que isso? Porque no Antigo Testamento, só quem falava essas palavras era Deus. Quando ele dizia assim, eu sou. O eu sou me enviou a vós. Até aí tudo bem. Mas quando chega no Novo Testamento, aí vem Jesus dizendo que também ele é. Eu sou. Aí os fariseus, né, os homens religiosos, começaram ali a dizer, oxê, quem é esse homem que quer ser Deus? Dizendo que é. Sendo que só quem é Deus. Então eles pegavam pedra ali para querer matar Jesus. Porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus e que era o Messias prometido que vinha para a terra restaurar o mundo do pecado, né, as pessoas, e salvar essa humanidade decaída. Então, tanto Deus, como Jesus, como o Espírito Santo, irmão, eles são. Sempre foram, sempre é e são eternamente. E aqui o povo pode dizer assim, mas como é que pode? Se Deus é um só, então por que tem Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo? Será que não é três deuses? Não. A resposta é, Deus é um só. Agora são três pessoas diferentes. Deus é um só, mas são três pessoas diferentes. O Pai é um, Jesus é outro, e o Espírito Santo é outro. E aqui não quer dizer que são três deuses diferentes, mas são apenas um Deus, em mesma essência, mesmo poder. Agora tem uma diferença. A função de Cristo, qual era? Era vir à terra, tomar a forma humana, padecer, morrer morte de cruz, ressuscitar e ir ao céu. E qual é a função do Espírito Santo? É convencer o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, ajudar a igreja nesse mundo de pecado. Cada um tem a sua função, a sua missão de fazer aqui na terra, também no céu. Cada um tem a sua função. Então essa é a diferença. Mas Deus é um só, todos três, mesma essência, mesmo poder, agora com funções e trabalhos diferentes. Cada um tem a sua missão de fazer algo. Até aqui tudo bem? Posso progredir? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui os irmãos como é que tá. Estão aprendendo, se tem alguma dúvida. Se tiver, pergunte aí, comenta alguma coisa que a gente está aqui para responder. Irmã Débora disse que esse texto é muito lindo. É verdade, irmã Débora. Esse de Isaías mesmo é muito lindo. Quando fala que Deus é, né? Palavra muito forte. E antes que houvesse dia, eu sou. Então isso é uma palavra muito forte, né? Mostrando a soberania de Deus, seu poder, que Ele é soberano, está acima de tudo e acima de todos. Então ninguém, nenhum homem, nenhum político que tenha aqui poder aqui na terra, ele pode estar acima de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Mas disse que está ótimo. Amém. Vamos continuar. Eu estou aqui resumindo. Tem muito conteúdo, mas vou resumir para a gente ganharmos tempo, porque é muito conteúdo. E eu quero aqui ensinar para vocês apenas os mais importantes, que é o que vocês vão aprender, porque assim, eu sou simples e objetivo. Eu não procuro colocar palavras difíceis no hebraico, no original, no grego, não. Eu prefiro falar simples, objetivo, para os irmãos aprender. Porque ensinamento, irmão, é isso. É a pessoa ensinar e também ter aprendizado da parte dos alunos. Porque se eu ensinar vocês não aprender, então não teve ensino. Porque ensinamento é isso. É a pessoa ensinar e os alunos aprender e compreender. Vamos mais adiante. Diz assim. Tão quão difícil é conceber pela razão humana um ser que sempre existiu. É conceber pela mesma razão um ser que se auto-criou. Foi igual eu falei no começo, né?
que muitos se perguntam como é que pode. Como é que a gente vai acreditar num negócio desse? Uma pessoa que é autoexistente, ninguém criou, nunca nasceu. E como é que pode existir uma pessoa que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quem criou, ninguém sabe como se formou, como se originou. Então a ciência, né, muitas pessoas não creem em Deus por causa disso, porque não sabem explicar como que ele surgiu, como que ele nasceu, como é a sua origem. Então isso, irmão, isso é mistério. A gente não pode estar quebrando cabeça, querer saber como Deus nasceu, como Deus foi criado, porque Ele não revelou na sua palavra. Então o que Ele revelou, irmão, já é o suficiente para a gente ler e ser salvo. Mais adiante, falando do ser humano também, todo ser humano é eterno. Ah, povo de Oxê, que negócio é esse? O ser humano é eterno? Então calma que eu vou explicar. Um dia ele foi criado, porém sempre irá existir, seja no céu ou no inferno. Mas se voltarmos no tempo, chegaremos a um período em que o ser humano ele não existia. Mas espera aí, se eu falei que o ser humano é eterno, como é que vai explicar a eternidade do ser humano? Vamos lá, devagarinho a gente vai aprender. Meus irmãos, a gente sabe que Deus sempre foi eterno. Mas o ser humano, ele nunca foi eterno. Por quê? Porque Deus quem criou o ser humano. O ser humano tem uma origem, o ser humano foi criado. O ser humano chega um dia que ele morre. Ou seja, Deus ele é eterno de trás para frente. Já o ser humano, irmão, ele foi criado. E a partir do momento que ele foi criado, ele passa a ser eterno a partir dali. Ele não foi eterno eternamente, mas ele passa a ser eterno após a sua criação. Um exemplo. A gente pode dizer assim, mas como o ser humano é eterno se ele morre, se ele é sepultado? Pois, irmão, eu estou falando aqui da sua vida espiritual. Porque se o ser humano ele morrer agora, a sua alma, o seu espírito não vai morrer. Ou ela vai para o Hades, que é o inferno, ou vai para o paraíso, que é o seio de Abraão. Muitos dizem que a alma ela dorme, outros dizem que a alma morre, outros dizem que a alma fica vagando pelo mundo. Mas quando a gente lê a Bíblia, irmão, a alma e o espírito tem um destino. Ou vai para o Hades, né, que é um lugar ali intermediário, porque tem o céu e também tem o lago de fogo e enxofre, que vai ser lá após o julgamento final. Mas até chegar lá, meus irmãos, quando o ser humano morre, tem lugar intermediário. Ou ele vai para o Hades, que é lá embaixo, aguardar o julgamento final. Aí a sua alma e o seu espírito vai para lá, aqueles que foram ímpios. Já os que estão salvos, se morrerem hoje, vão para o paraíso, que é o seio de Abraão. E lá vão aguardar a ressurreição do corpo para se juntar alma, espírito e corpo novamente e sim eternamente reinar com Cristo. Então por isso que o ser humano é eterno. Não eternamente, porque um dia ele foi criado. Mas a partir da sua criação, ele começa a ser eterno. Porque muitos podem matar até o corpo, mas a alma e o espírito permanecem vivos. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida até aqui, alguma pergunta, eu explico novamente, respondo. Riquelme tem uma dúvida. Ele está dizendo que queria tirar uma dúvida. Que tem uma palavra que diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Muito bem, Riquelme. Essa é uma passagem que Paulo fala do arrebatamento da igreja. É o que acontece. Quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, vai ter crente que vai estar vivo aqui na terra. Não vai experimentar a morte. Só que os santos, os crentes que já morreram no passado, eles vão ressuscitar primeiro. O que acontece? Já tem crente vivo, está esperando o arrebatamento. Só que esses crentes que estão vivos, eles não podem ser arrebatados sem os que já morreram. Dá para entender? Ou seja, os crentes que estão vivos, eles vão esperar os crentes que já morreram ressuscitar, para enfim, eles juntos subir ao céu e serem arrebatados e se encontrar com Cristo. Então vai ter ali uma espera. Não vai um ser arrebatado na frente e outro atrás. Não, vai tudo junto.
tanto os que estão vivos, como também aqueles que morreram. Vão ressuscitar, receber ali o corpo novo, né, glorificado, a alma e o espírito, e vão subir ao céu e se encontrar com Cristo. Então, deu para entender aí essa explicação? Os irmãos vão dizendo aí, deu para entender? Alguma dúvida sobre a eternidade do homem? Também sobre essa passagem, né, que Riquelme aqui falou. Estava com uma dúvida. Se não tiver alguma dúvida aí, pode falar, viu? Alguma pergunta? E se não tiver, a gente vai aqui continuar. A irmã Débora disse que deu sim, amém. Então vamos continuar aqui com o nosso estudo. Deus é autossuficiente. E eu pergunto, irmã Débora e Riquelme, o que é ser autossuficiente? Aqui diz que Deus é autossuficiente. Aí eu pergunto, o que é ser autossuficiente? Alguém sabe me responder? Qualquer irmão aí pode me responder, viu? Quero ver aí a mente de vocês, o conhecimento de vocês. Se já ouviram aqui essa palavra. Também se não souberem, pode colocar aí, eu não sei. Que eu vou responder aqui para vocês. Vamos lá? Deus é autossuficiente. E o que essa palavra quer dizer? Ser autossuficiente. Riquelme diz que não sabe. Então eu vou responder aqui para vocês, para a gente adiantar e ganharmos tempo. Se os irmãos for responder ainda, pode ir comentando aqui que depois eu olho. Então vamos lá. Deus é autossuficiente. Deus é independente de tudo para existir. Ou seja, irmão, Deus é autossuficiente porque Ele não depende de ninguém e não depende de nada para existir. Porque Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele não depende do homem, não depende da vontade humana, não depende dos anjos, não depende de nada, porque quem manda em tudo é Ele. Deus é eterno. Deus sempre existiu, Ele está no controle de tudo. Então, ser autossuficiente é isso. Porque Deus sempre existiu e Ele sempre foi incriado. Ou seja, não foi criado, nunca nasceu, mas sempre existiu. Outro ponto aqui também importante é que Deus nunca nasceu. A gente vê aqui o nascimento de Cristo, né? Que Cristo também sempre foi eterno. Tanto Deus Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, sempre foram eternos. Agora Cristo, na sua humanidade, né? Ele sendo eterno, ele veio aqui para a Terra de uma forma de homem e teve que nascer, né? Ele como Deus nunca nasceu, mas como homem ele teve que nascer, teve que passar por esse processo da humanidade, enfrentou a morte, ressuscitou. Ou seja, Deus nunca nasceu como Deus, né? Mas Cristo ele nasceu como homem. Ah, pô, fica, como é que pode? Cristo ser Deus ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ser homem. Deus, irmão, ele tem essa natureza. Deus é espírito. Está lá em João 4, né? Diz que Deus é espírito e aqueles que adoram a Ele adorem em espírito e em verdade. Já Jesus, ele tem a natureza divina, que é Deus, e a natureza humana, que ele também é homem. Ele é 100% Deus e é 100% homem. Há muitos dizem assim, mas Cristo venceu porque ele era Deus. Ele venceu o diabo porque ele era Deus. Ele fez muitos milagres porque era Deus. Mas vamos lá. Jesus ele era Deus, sim, tá certo. Filho de Deus, tinha ali todo o poder, toda a autoridade. Mas na sua forma humana, ele não quis ser igual a Deus. Ele não teve aquele negócio, não, eu sou Deus. Eu mando aqui, eu faço o que eu quero, eu mando em que eu quero. Ou seja, ele como homem, irmão, ele passou fome, passou sede, enfrentou ali tantos obstáculos, rejeição, fez milagres, fez cura. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo e vivia debaixo da vontade de Deus. Qualquer ser humano, hoje em dia, que vive debaixo da vontade de Deus, que obedece a Deus, é cheio do Espírito Santo, irmão, ele também pode fazer milagre, ele pode curar os enfermos, ele pode pregar com autoridade, pode fazer tanta coisa. Agora, para isso, tem que estar debaixo da vontade de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Porque Cristo era assim, ele estava debaixo da vontade do Pai, era Deus, tinha poder, tinha autoridade,
mas também ele era cheio do Espírito Santo. Se você ler lá em Mateus capítulo 4, já começa dizendo assim, ó. E o Espírito guiou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então veja que para ele chegar no deserto, irmão, foi o Espírito Santo que guiou ele até lá. Ou seja, quando o crente é guiado pelo Espírito Santo, irmão, ele pode fazer tanta coisa, pode curar os enfermos, pode libertar os cativos oprimidos, pode fazer muita coisa, agora tem que estar debaixo da vontade de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Vou mostrar aqui um gráfico para vocês, não sei se vai dar para ver aí direito, onde fala aqui da eternidade de Deus, do homem, do anjo e do animal. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui direito. Eu vou aqui virar a tela, que eu acho que vai ser melhor para os irmãos entender. Vou mostrar aqui para os irmãos direitinho. Os irmãos estão vendo aí a tela, onde fala aqui da eternidade de Deus, do homem, do anjo e do animal. Então preste atenção aí no nome Deus, que tá um tracinho aí para trás e um tracinho para frente. Aí tá dois nomes, eterno para trás e eterno para frente. E o homem? Pode ver que o homem ali não tem um tracinho para trás de eternidade, mas sim para frente. Por quê? Porque o homem ele foi criado. Ele não era eterno no passado. Ele foi criado para ser eterno. E da mesma forma também o anjo. Pode ver que o anjo aí ele não foi eterno para trás. Por quê? Porque ele foi criado também. Mas é eterno para frente. Já o animal, irmão, tá sem nenhum tracinho, né? Por quê? Porque o animal ele foi criado, mas quando o animal morre ele deixa de existir. Ou seja, o animal ele não é eterno. Nunca foi eterno e nunca vai ser eterno, porque é diferente, né, do anjo, do homem e de Deus. Então tá aí, ó. Se não quiser aí, pode anotar aí, desenhar em um caderno. Pois vão entender aí a eternidade de Deus, do homem, do anjo e dos animais. Então deu para entender aí, meus irmãos? Quem entendeu, diga aí, eu entendi. Se não entender, a gente explica de novo, volta atrás. Quero que os irmãos aprendam. Estou aqui tentando aqui ser simples, objetivo, direto ao ponto, para não causar aqui dúvida nos irmãos e nem aqui causar confusão na mente de vocês, mas sim explicar, deixar claro para os irmãos aprender. Quem entendeu, digita aí, eu entendi. Enquanto isso, vou adiantando aqui para os irmãos, para os teólogos cristãos, em sua maioria, Deus não existe, e sim pré-existe. Aí, peraí, que negócio é esse? Para alguns teólogos estão dizendo que Deus não existe, mas sim que Deus pré-existe. Por quê, irmão? Quando fala de existência, é porque tornou a existir. E quando fala de pré-existência, é porque ele existe antes da existência. Então, olha que coisa interessante. Deus ele é pré-existente, ou seja, ele já existia antes até mesmo da existência, porque foi ele quem fez tudo existir. Até aí tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Qualquer dúvida aí os irmãos podem perguntar, viu? Pode ser também irmã Edna Pereira, irmã Heloísa. Está sempre aqui conosco também nas lives, né? Estudando, aprendendo, fazendo perguntas, comentando. Deus abençoe vocês. E espero que cada um de vocês fiquem até o final. Tanto nessa live como também das demais lives. Estamos aqui no terceiro estudo, na terceira aula. E eu estava aqui somando. Para terminar aqui esse curso é 3 meses. 3 meses para terminar esse curso de teologia. E estamos aqui na terceira aula e já aprendemos tanta coisa e ainda vamos continuar aprendendo. Então só pede quem não participa, né? Porque para eu aprender o que eu aprendi hoje, para eu saber o que eu sei hoje, eu estudei muito, li muita Bíblia,
já li livros, fiz alguns cursos. Que assim, nada cai do céu, né? A gente tem que buscar também fazer a nossa parte. Vamos lá dar continuidade. Falar também sobre o tempo de Deus. Tem o tempo do homem e também tem o tempo de Deus. O tempo do homem é chamado de cronos, que vem de cronômetro. Ou seja, o tempo do homem é limitado. Já o tempo de Deus é chamado de kairos. Ou seja, é um tempo ou momento oportuno, hora certa, momento certo e eterno. Aí eu peço para vocês lerem em casa, aí, anota aí. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 8. E também Salmos 90, e o verso 4, que fala aqui sobre o tempo de Deus, né? Que Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. O ser humano, né? O ser humano, ele quando bota algo na cabeça para fazer, ele calcula ali o tempo, um período, porque o ser humano é limitado. Tem o dia de nascer e tem o tempo de morrer. Ele tem que aproveitar a sua vida, fazer o que gosta, fazer o que quer, para que ele não venha a morrer e não conseguir seus objetivos. Só que com Deus, irmão, é diferente. Deus, ele é o dono do tempo. Pode passar 10.000 anos, mas para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse 10.000 anos ou 1000 anos. Por quê? Porque ele é eterno. Mais adiante, eu vou falar sobre a aparência, forma de Deus. Será que Deus tem forma? Como é a aparência de Deus? Será que alguém já chegou a ver Deus? Conseguiu ver Deus? Pergunto para os irmãos aqui, irmã Edna Pereira, irmã Heloísa, irmã Ninha, Adriana, Riquelme, irmã Débora. Pergunto para vocês, alguém na face da terra já conseguiu ver Deus? Quem pode me responder aí, vai respondendo aí. Enquanto isso, eu vou aqui separando aqui alguns versículos para ler para os irmãos, falando sobre essa pergunta. Então vamos respondendo aí. Quero ver como é que está aí a mente e o entendimento dos irmãos. Enquanto eu vou aqui lendo aqui, abrindo aqui alguns textos para a gente ler. Quem souber pode ir respondendo. Hein? Creio que os irmãos sabem responder. Quem já foi na escola dominical, né, se um dia já ouviu falar sobre isso, creio que até hoje se lembra. Mas quem nunca aprendeu, nunca ouviu, então vai aprender hoje se alguém viu Deus ou não. Irmã Edna respondeu que não. Muito bem, irmã Edna. Então, respondendo aqui, nenhum ser humano na face da terra teve a capacidade de ver Deus. Aí muitos dizem assim, mas Moisés não viu Deus face a face? Mas não na forma como Deus é. Nenhum ser humano pode ver Deus da sua forma, como ele é na sua plenitude. Eu vou provar para os irmãos através da Bíblia. Então, os irmãos anotam aí, viu? Êxodo capítulo 33 e o versículo 20. O outro texto, João capítulo 1 e o versículo 18. E também 1 João capítulo 4 e o versículo 12. Eu só vou ler aqui apenas um versículo para os irmãos entenderem. Êxodo 33 e o 20. Olha o que diz. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Está vendo aí? Aqui é Deus falando com Moisés, porque Moisés queria ver a face de Deus. Queria ver a glória de Deus. Então Deus respondeu, olha, nenhum homem pode ver a minha face e ficar vivo. Então aqui está explicado, né? Que nenhum homem pode ver a Deus na sua plenitude, na sua glória. Porque se o ser humano visse a Deus, ele não suportava, ele morria. Então os irmãos anotar aí para ler em casa depois. Não vou ler muito para ganharmos tempo. Vamos mais adiante. Deus nunca foi visto por alguém em sua plenitude, ou seja, na sua forma real, como eu já falei. A forma de Deus não é revelada na Bíblia. Apesar de muitos textos bíblicos, Deus aparecer com mãos, olhos, dedos, costas, pés, etc. Isso, na verdade, é uma forma de Deus se fazer entender
pelo ser humano e de se comunicar com o mesmo. Então é isso. Deus nunca foi visto por ninguém na sua forma, nem na sua plenitude. Mas a Bíblia fala, né, que tem os olhos de Deus, tem os dedos de Deus na Bíblia, tem os pés. Isso é uma figura de linguagem, irmão. Mas não dizer que era a forma de Deus que estava ali, mas sim uma figura de linguagem. Mais adiante, diz assim: aparição e manifestação de Deus. Que vai falar, né, como Deus se manifestava aos seres humanos. Já que Deus não poderia se aparecer da sua forma completa, da sua plenitude, então como era que Deus se aparecia, se manifestava para o homem? Então os irmãos anotam aí, viu? Essa palavra meio difícil, que é da teologia, mas que explica como era que Deus se manifestava aos seres humanos. Teofania. Anota aí essa palavrinha aí, teofania. E o que é isso? Teo significa Deus e fania significa aparição ou forma. Ou seja, teofania é a aparição ou manifestação de Deus, né? Forma. É quando Deus toma alguma forma ou gera imagem material de conhecimento prévio do ser humano para se relacionar com ele e se revelar. Ou seja, já que Deus não poderia se revelar ao homem na sua plenitude, a sua forma ali completa, o que acontece? Deus tomava a forma de um homem, ou de um anjo, ou de algum objeto, né, para se revelar e se mostrar ao homem, para poder se comunicar com o homem. Quer ver aqui um exemplo? Quando Moisés estava ali num deserto ali, que Deus apareceu para ele através de uma sarça de fogo ardente. Isso pode ser chamado de teofania, ou seja, Deus tomou ali uma forma, né, de uma sarça de fogo ardente para poder falar com Moisés, para se revelar e se manifestar a Moisés. Então isso é chamado de teofania, né? É a aparição ou forma de Deus. Deus pega uma forma material para se revelar ao homem. Até aqui entenderam? Tudo bem? Alguma dúvida do que é teofania? Tá bem explicado? Tá claro? Ou deixou aí alguma dúvida aí na mente de vocês? Se não tiver dúvida, a gente vai prosseguir aqui. A outra palavrinha se chama antropomorfismo. Uma palavra bem difícil, né? Antropomorfismo. Então, os irmãos anotar aí essa palavrinha aí. Antropomorfismo. E o que é isso? Antropo significa homem. E morfismo significa forma. Ou seja, é quando Deus toma a forma humana ou de parte do corpo humano. Isso é chamado de teofania também. Ou seja, antropomorfismo é isso. É quando Deus toma ali a forma de um homem, né, ou parte do corpo humano para se relacionar com o ser humano. É chamado de antropomorfismo. Outra palavrinha. Antropopatia. Meu Deus, que palavra difícil é essa, hein? Palavra que a gente nunca, creio que a maioria aqui nunca ouviu essas palavras, né? Difícil, mas que tem um significado. Que a gente começa a entender, né? Porque é que Deus se revelava ao homem dessas formas, dessas maneiras. Então vamos lá. Antropopatia. Antropo significa homem. E patia significa emoções. Quando Deus aparece na Bíblia com sentimentos humanos. Um exemplo. Deus ele se irava. Deus se alegrava. Deus se arrependia. Deus muitas vezes tinha raiva, né, do pecado do povo. Ou seja, Deus tem seus sentimentos, irmão. Como eu falei, né, que antropopatia significa isso, né? Antropo significa homem e patia significa emoções. Assim como o ser humano ele tem emoções, tem sentimento. Deus também tem o seu sentimento de ira, de raiva, de arrependimento, de alegria, né? De amor.
Então Deus é um Deus que também tem seus sentimentos. Outra palavrinha, para terminar aqui essas partes desse nome difícil, é a palavra epifania. E o que é isso, epifania? Outra palavra difícil. Significa aparição, manifestação permanente de Deus. Refere-se principalmente a Cristo. Então, epifania é isso. Significa aparição, né? Ou manifestação permanente de Deus. E aqui um exemplo é Cristo, né? Que Cristo se revelou aqui na terra, né? Tomou a forma de homem. E quando um discípulo perguntou para ele, disse assim: ó Jesus, nos mostra o Pai que nos basta. Foi o que ele disse? Tomé, acho que foi Tomé. Tu estás até agora comigo e ainda não entendesse. Como é que tu ainda quer ver o Pai? Eu estou no Pai e o Pai em mim. Então Cristo era a revelação, a manifestação de Deus aqui na terra. Então quem olhava para Cristo era mesmo que está vendo Deus Pai, porque eles eram um só. Ele não tem essa divisão de não, eu sou um, o Pai é um, eu sou outro e o Espírito Santo é outro. Mas essa trindade, né, os três, são apenas um Deus. São três pessoas diferentes, mas que eles têm aquela unidade, aquela união. É igual um triângulo, né? Você vê ali o triângulo, tem três partes. Já o que acontece? Nesse triângulo, um pode estar maior do que o outro, outro pode estar mais pequeno, mas na trindade não tem esse negócio de um maior do que o outro. A gente pode dizer que é um círculo. Por quê? Porque no círculo não tem esse negócio de dizer que um é maior do que o outro, um tem mais poder do que o outro, um faz mais do que o outro. Então, nessa aí, a gente tem essa relação de unidade, de poder e de não querer ser um maior do que o outro. Até aqui tudo bem, vocês vão entender essas palavrinhas. O que é epifania, antropopatia, antropomorfismo. E a outra foi o quê? Teofania. Alguém aqui tem alguma dúvida ainda sobre isso? Alguma pergunta, algum comentário? Então, se deu para entender, vamos aqui continuar. Só uma pergunta aqui para os irmãos. Eu quero saber aqui de vocês, quem aqui assistiu às lives todas, ou pelo menos leu, ou está lendo a apostila. Deixa eu ver aqui. Vou ser sincero, não vale mentir. Porque a gente pode dizer assim, não, mas as lives duram 1h30, demora demais. Eu trabalho à noite, eu tenho ocupação, não dá para assistir. Mas as lives ela fica salva. Eu salvo, boto lá no grupo. Vocês podem ver quantas vezes quiser, pode parar, pode repetir, pode ler depois. Mas se não dá para você assistir as lives, né, os vídeos, pelo menos tem que ler a apostila. Porque o que eu estou aqui ensinando está na apostila. Então tem que ler pelo menos a apostila, tá certo? Moeda disse que está assistindo a live até o fim. Parabéns, Moeda, muito bem. Creio que já aprendeu muito e vai aprender muito mais. Hein? Ficar até o final. Como eu falei que vai ser 11 lives, né? 11 estudos. E esse é o terceiro. E até que a gente aprendeu tanta coisa. Ficamos tá dizendo que quando não consigo assistir, eu assisto as lives salvas. Muito bem, é isso aí, né? Porque às vezes a gente não dá para assistir aqui ao vivo, né? Vai estar trabalhando, está ocupado, ou está na igreja. Mas pode assistir depois que fica salvo. E também se não puder assistir, nem assistir depois que está salvo, pode ler as apostilas também. Também faz parte dos estudos. Então vamos lá, continuar aqui. Agora eu vou falar sobre a vontade de Deus. Aqui tem 3 tipos de vontade de Deus. Como assim? A primeira vontade, preste bem atenção, anota aí, viu? É a vontade diretiva ou real. Eu vou explicar já já o que é isso. A segunda vontade é a vontade permissiva. E a terceira vontade é a vontade absoluta. Então são esses tipos de vontade que Deus ele tem. Eu vou explicar aqui a primeira vontade, né? Que é a vontade diretiva ou real de Deus. Ricardo está assistindo as lives, salva. Irmã Débora também está assistindo. Irmã Nina, né? Irmã Adriana, assistindo as lives completas.
e a Adriana leu a apostila também. Muito bem, né? Melhor ainda, se você puder ler as apostilas e também assistir às aulas, né, às lives, você vai aprender muito mais ainda. Então, vá em frente, não desista. É igual você ter um sonho e no meio do caminho parar na caminhada ou desistir. Então, a gente tem que ir até o final, aprender devagarinho para não deixar nada pela metade, né? Vamos até o final, pegar do começo, meio e fim, para a gente venha a aprender e ter uma base formada. Então vamos lá, falar agora sobre as três vontades de Deus. A primeira vontade é a vontade diretiva ou real de Deus. E o que é isso? É aquilo que Deus deseja, preste bem atenção, é aquilo que Deus deseja, aconselha, ou seja, o que Ele quer que aconteça no fundo do seu íntimo, mas que pode não acontecer devido ao livre arbítrio. Olha que interessante. A vontade diretiva ou real de Deus é isso. É quando Deus tem uma vontade, né, um desejo, um pensamento no seu íntimo, mas não acontece devido ao livre arbítrio do ser humano. Um exemplo. Vamos dizer que Deus tem um desejo que a sua família seja salva por completa. Mas o que acontece? Isso é um desejo que está no coração de Deus. Mas vocês têm o livre-arbítrio de escolher se quer ser salvo ou não. É vontade de Deus, mas o livre-arbítrio do ser humano é quem vai decidir se ele vai querer ser salvo ou não. Então essa é a vontade diretiva ou real de Deus. A segunda vontade é a vontade permissiva. E o que é isso? É aquilo que Deus permite acontecer, mesmo que não seja do seu desejo, de sua vontade diretiva. Então olha que interessante. Vontade permissiva. É aquela vontade que muitas vezes, irmão, Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes, né, o ser humano escolhe um caminho errado, toma uma atitude errada. Não é vontade de Deus, mas Deus permite. Então isso é vontade permissiva. Se um crente passar por um processo, né, a vez de tomar uma atitude errada, pega um caminho errado, aí ele vai sofrer as consequências. Aí diz assim, é porque que eu estou passando por isso? É porque Deus quer. É porque Deus me botou na prova. Não. Não era a vontade de Deus. Mas Deus permite. Ou seja, é chamado de vontade permissiva de Deus. Muitas vezes ele não é vontade dele. Ele não quer, mas que ele permite acontecer. E a terceira vontade é a vontade absoluta. E o que é isso? É aquilo que independe da vontade humana, que vai acontecer de acordo com o querer ou determinação de Deus. Olha que interessante. A vontade absoluta de Deus é isso. É que independente do ser humano, querer ou não, obedecer ou não, Deus ele vai fazer. Deus ele vai cumprir, porque é a sua vontade absoluta. Um exemplo é o arrebatamento da igreja. Vai acontecer ou não vai? Vai acontecer. Isso é uma vontade absoluta. Aqui não depende do ser humano, se ele vai querer ou não. Vai acontecer porque é vontade absoluta. Outro exemplo, a grande tribulação. Também é uma vontade absoluta que vai acontecer de todo jeito. O ser humano, querendo ou não, vai acontecer. Então essa é chamada de vontade absoluta. Até aqui tudo bem, os irmãos têm alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Os irmãos entenderam sobre as três vontades de Deus? A vontade diretiva ou real, e também a vontade permissiva e a vontade absoluta. Quem é que entendeu, bota aí, eu entendi. Ou se tiver alguma dúvida, os irmãos podem dizer aí que está com dúvida, que eu boto atrás e comento novamente. Se os irmãos entenderem, a gente vai aqui adiantar nosso estudo. E lembrando também, meus irmãos, que se a live ela se encerrar, que nem das outras vezes, vai ter a segunda parte, para a gente concluir o estudo. Mas se não encerrar por direto, a gente vai terminar aqui nessa live mesmo. Então vamos lá. Ricardo disse que entendeu. O médico também entendeu. Muito bem, então vamos lá. Vamos agora estudar sobre os nomes de Deus em hebraico. Quem aqui sabe algum nome de Deus em hebraico? Creio que aqui a maioria
deve saber, né? Pelo menos alguns nomes em hebraico, deve saber alguns nomes de Deus. Então vamos lá. O primeiro nome é Jeová. O que significa esse nome Jeová? Significa Senhor. Então os irmãos anotam aí, viu? Tem a apostila, mas se os irmãos quiserem anotar por fora, né? No caderno, alguma coisa, anota aí. Jeová significa Senhor. A irmã disse que conhece algum nome de Deus. Irmã Edna, pode falar aí pra gente aí algum nome de Deus em hebraico. Você conhece aí? A gente quer aprender aqui com a senhora também. E também os demais irmãos, né? Se conhecer algum nome de Deus em hebraico, pode colocar aí, viu? Já falei o primeiro, que é Jeová, que significa Senhor. Quero ver aqui de vocês se vocês sabem algum nome. Riquelme está dizendo aí, Yeshua. Yeshua, muito bem, Riquelme. Vamos lá, cadê os irmãos? Então o primeiro nome, irmão, é Jeová, significa Senhor. O segundo nome, Medna respondeu, é Jeová Jireh. Muito bem, Medna. Então, instruído aí, Emanuel. Aí, tá vendo? Tem muito conhecimento, os irmãos também. Então vamos lá. Jeová significa Senhor. Yahvé, né, significa Senhor também. E Jeová Nissi significa o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá significa o Senhor é a minha cura. Isso aqui também é muito conhecido. Jeová Shalom significa o Senhor é a minha paz. E aqui é um exemplo quando alguém diz assim para algum irmão: Shalom, ele está dizendo a paz do Senhor, ou paz, né? El Shaddai, outro nome também muito conhecido, significa Deus Todo-Poderoso. Jeová Jireh significa o Senhor proverá. Foi o nome que a irmã Edna falou. E também Eloá significa Deus, né? Que é na forma singular. Ou seja, essa palavra Eloá é apenas para Deus. É no singular. Já a palavra Elohim é na forma plural. Ou seja, Deus e Deus no plural. Tratando tanto de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Quando você pega lá em Gênesis que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali está no hebraico como Elohim. Ou seja, estava ali a trindade, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, Eloá é apenas para Deus e Elohim para a trindade. E a palavra também El, que significa Deus. E Emanuel significa Deus conosco. Amém? Então, esses aqui são alguns nomes de Deus em hebraico. Quem anotou aí, os irmãos anotaram? Tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Os irmãos depois leiam a apostila, que lá está bem mais completo, está mais resumido, está bem explicado. Eu aqui estou apenas resumindo alguns pontos principais, por causa do tempo também. Até aqui tudo bem? Posso adiantar aqui os estudos? Então vamos lá, vou adiantar aqui. Está quase acabando aqui o estudo, mas a gente vai concluir sobre teontologia, né? Que é um estudo sobre Deus. Agora eu quero falar um pouco também sobre os atributos de Deus, que são as características de Deus. Os atributos morais de Deus se referem ao caráter e à personalidade de Deus. Vamos lá. Atributos morais de Deus. Vamos anotar aí, viu? Amor, bondade, santidade, justiça e retidão. Então esses são os atributos morais de Deus. Amor, bondade, santidade, justiça e retidão. Só lembrando dos irmãos, eu estou vendo aqui que vai se encerrar a live, né? Falta 20 segundos. Mas eu vou voltar novamente, tá certo? Então eu vou encerrar aqui, mas eu vou voltar novamente. Irmão, volte lá comigo para não perder o restante do assunto.